Na questão da aprendizagem escolar, o quanto é importante, então, o professor entender o impacto da aprendizagem por observação. Nós ensaiamos ou imitamos mentalmente tudo aquilo que a gente observa. E essa capacidade se deve aos neurônios espelho. Um agrupamento de neurônios que são específicos, que estão muito ligados ao comportamento de imitação e que estão distribuídos em algumas regiões do nosso cérebro. O córtex frontal, pré-motor e os centros de linguagem, empatia e dor. Então, quando nós observamos alguém realizando uma determinada ação, esses neurônios, eles meio que disparam. E aí vem o nome espelho. E são esses neurônios espelhos que permitem que nós espelhemos a ação de outra pessoa em nosso cérebro, como se a gente estivesse realizando aquela ação só pelo simples fato de estarmos ali observando. Eles podem enviar mensagens para o nosso sistema límbico, né, que é o nosso sistema emocional, e por isso o cérebro traduz também aquilo que nós estamos vendo em sensações. E aí a gente faz careta quando a gente vê alguém se machucar, ou a gente chora quando a gente imagina o sufoco, o sofrimento de uma outra pessoa. Então, pessoal, esses neurônios têm um papel mega importante porque eles fazem com que a gente se conecte com o outro. E isso por meio do reconhecimento dos sentimentos ou de emoções. Ou seja, chamamos isso de empatia. Uma palavra que hoje tem sido super usada, repetida e exaustivamente, né, em todos os lugares, nas escolas, nos cursos corporativos, no trabalho, em casa, enfim. Nunca a gente ouviu falar tanto na palavra empatia como a gente tem ouvido hoje. Então, se antes a gente já sabia sobre a importância da empatia para os relacionamentos, hoje a gente consegue, por meio da neurociência, juntar essas pequenas peças para, além da sua importância, agora a gente consegue compreender o seu funcionamento, ok? E essas células cerebrais, né, os neurônios espelhos, eles são essenciais para o aprendizado de ações, como, por exemplo, conversar, caminhar, dançar, tocar piano, enfim. Eles permitem que a gente execute uma série de atividades apenas acessando o nosso banco de memória, sem que a gente tenha que ficar necessariamente pensando nessas ações, ok? O neurônio espelho é uma das descobertas mais importantes da neurociência na última década. E ele está ligado à visão e ao movimento. E permite, gente, nós concluirmos a importância da aprendizagem por imitação, já que ele é sempre acionado quando a gente precisa observar ou reproduzir comportamentos de outros seres da mesma espécie. E aí eu pergunto, onde é que eu quero chegar, né, com tudo isso? Vamos lá. Albert Bandura, um psicólogo
canadense, ele fez várias experiências com crianças que assistiam vídeos de adultos agredindo aquele boneco João Bobo. Em seguida, essas crianças eram colocadas numa sala com uma série de brinquedos e também com o tal do João Bobo. E foi constatado, pessoal, que 90% daquelas crianças apresentavam as mesmas atitudes que elas tinham observado o adulto no vídeo em relação ao tal boneco. Ou seja, elas viam no vídeo, assistiam no vídeo um adulto agredindo o boneco João Bobo. Quando ela estava numa sala com um boneco João Bobo, ela também agredia o tal boneco. E isso confirmou, então, a aprendizagem por observação e por imitação dos comportamentos daquelas pessoas com as quais nós convivemos. Pais, irmãos, amigos, professores, enfim. Hoje a gente sabe que muito do processo de aprendizagem acontece por meio dos neurônios espelhos, portanto, por imitação. Então, pessoal, vejam a nossa responsabilidade enquanto neuropsicopedagogos, professores, enfim. Qual é a importância, né, de estarmos ou à frente de uma sala de aula ou no contexto de atendimento clínico, né? E isso tanto no ambiente, tanto de forma presencial, como também de forma virtual. Um exemplo disso é a galinha pintadinha, que muitas vezes aí serve de babás, né, para muitas crianças, ou Peppa Pig, enfim, e que essas crianças estão observando aquele comportamento e que, por imitação, vão reproduzir depois. E isso sem contar, né, o repertório aí de filmes, de séries, de propagandas, enfim, que sim, modulam muitos neurônios espelhos por aí, tá? Então, quanto mais nós, educadores, soubermos dessa relação, mais atentos nós ficaremos às nossas atitudes, a nossa forma de nos comunicarmos, as nossas emoções, aos nossos comportamentos. Então, para se utilizar desses neurônios espelhos de uma forma positiva, além da gente se colocar de forma respeitosa, de forma empática, né? Acima de tudo, gente, a gente precisa adotar uma postura coerente. Olha só, não é o que eu digo, mas muito mais aquilo que eu faço. Uma postura coerente para que a gente possa estabelecer vínculos, para que a gente possa se aproximar, né, desse aluno, desse paciente, e assim podemos estabelecer uma relação mais propícia, mais positiva para o aprendizado.